Olá, meus irmãos, passando hoje nesse domingo, dia 27 de outubro, 30º domingo do tempo comum. Evangelho meditado, esse é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos, lá no seu capítulo 10, versículo do 46 ao 52. Chegaram a Jericó quando Jesus estava saindo da cidade, acompanharam-no os discípulos e uma grande multidão. O mendigo cego Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Ouvindo que era Jesus Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? Muitos o repreendiam para que se calasse, mas gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim? Jesus parou e disse: chamai-o. Eles o chamaram, dizendo: coragem, levanta-te, ele te chama. O cego jogou o manto fora, deu um pulo e se aproximou de Jesus. Este lhe perguntou: que queres que te faça? O cego respondeu: Rabuni, meu mestre, que eu veja. Jesus disse: vai, tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Meus irmãos, nesse 30º domingo do tempo comum, nos apresenta São Marcos, que conta a história do cego. São Marcos contou a história do cego de Betsaida no capítulo 8º, hoje, no fim do capítulo 10º. Então São Marcos narra para nós a cura do cego de Jericó. Entre essas duas curas, por 3 vezes Jesus anunciou sua morte e ressurreição. Os discípulos não entendiam bem porque o Messias, que o Messias devia sofrer e morrer, e entendiam menos ainda que ele devia ressuscitar 3 dias depois. Eles tinham na cabeça a imagem do Messias glorioso e não a imagem de um Messias sofredor, a imagem do Messias da segunda vinda e não da primeira. A segunda vai ser triunfante. A primeira foi como servo sofredor, narrado muito bem por Isaías. Não pensavam em estar seguindo o mestre, um líder que terminaria preso e condenado à morte. Para eles, Jesus entraria glorioso em Jerusalém para restabelecer o trono de Davi e não para ser crucificado. Jesus tenta corrigir as ideias que tinham na cabeça, que traziam desde o tempo dos Macabeus, com os 3 anúncios da paixão e com os ensinamentos que dá principalmente aos apóstolos. São Pedro não aceitou o primeiro anúncio. Jesus lhe explica que é preciso renunciar-se a si mesmo e carregar a cruz para segui-lo. Eles não entendem e discutem entre si para saber quem deles era o primeiro e o mais importante. Depois do 3º anúncio, demonstrando ter entendido que Jesus devia passar primeiro por muito sofrimento para depois entrar em sua glória, São Tiago e São João, adiantando-se aos outros, pedem para si os primeiros lugares ao lado de Jesus glorificado. Não entenderam e continuam não entendendo que o lugar de Jesus é o último, junto dos excluídos deste mundo, e que este será o lugar de seus discípulos, para se tornarem os primeiros no reino de Deus. Ao colocar 2 cegos como moldura de todas essas cenas, o evangelista São Marcos faz o retrato dos discípulos. Eles são cegos que não enxergam quem é Jesus. Essa é a noção que São Marcos quer nos passar. Ora, os cegos, porém, são curados e começaram a ver o mundo ao seu redor com clareza.
A visão do cego de Betsaida melhora pouco a pouco. É o discípulo que vai compreendendo sempre mais quem é Jesus e para que veio a este mundo. Nós, depois do pecado, ficamos cegos, ficamos com o coração endurecido, ficamos com as mãos secas, sem caridade. Ora, ficamos com a mente atrapalhada pela busca do bem e do mal. Ora, Jesus, cada milagre que Jesus faz é um ensinamento profundíssimo para nós. O cego de Jericó é curado de uma vez, recupera logo a visão e segue Jesus. O verbo seguir é o verbo do próprio discípulo. O discípulo segue o mestre. O cego curado vê Jesus e o segue. Não foi fácil para os primeiros discípulos entenderem o que Jesus queria. Conversão e seguimento. As propostas de Jesus são radicais. É o único radicalismo que há. Se há um radicalismo, é o radicalismo do amor. Quando eu dou a vida pelo outro. Quando eu quero ser o último lugar para que o meu próximo seja o primeiro. A cura do cego é um sinal messiânico. Ora, primeira leitura, Jeremias 31, do 7 ao 10. Jeremias vê os exilados que voltam para casa, e entre eles cegos e aleijados. O carinho com que são tratados mostra que Deus é pai para Israel. E Israel é o seu filho querido, é o filho mais velho. Nós, gentios, somos filhos mais novos. Na carta aos Hebreus, São Paulo apóstolo, hoje, segunda leitura, carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 1 ao 6. O filho querido gerado pelo Pai é o próprio Jesus, que também é sacerdote e na sua humanidade experimentou a fraqueza e teve compaixão dos que estão na ignorância e no erro. Assim nós também devemos ter compaixão, porque na nossa humanidade somos fracos, somos fortes no espírito, mas na humanidade nós somos fracos. Temos que ter compaixão por muitos que ainda são ignorantes e que ainda erram. O cego Bartimeu, ao ouvir que Jesus estava passando, clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ora, reconhece que ele é o filho de Davi, reconhece que ele é o Messias. Uma jaculatória a ser repetida muitas vezes durante o dia por quem quer ver Jesus e não imaginá-lo, segui-lo assim como ele é e como ele quer ser seguido. Repetir-no durante esse domingo e todos os dias: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Não dê espaço a dúvidas. Siga Jesus com decisão e ajude a curar a cegueira de quem não vê porque não quer. Seguimos Jesus sem tê-lo visto, porque dele recebemos o dom da fé. Seja cada um de nós um dom para quem não crê. Jesus repetirá. Jesus lhe disse: tua fé te salvou. A fé está nele, está fora dele. Quem salvou foi Jesus. Quem sabe, podemos ser a fé externa de quem não tem fé, para implorar a Deus que mande a fé sobrenatural. Esse dom teologal que, se Deus não der, nós não temos. E ela vem no nosso batismo. Meditemos nisso hoje. Aumenta no crisma. Que maravilha. Vamos deixar de ser cegos e vamos amar. Deus abençoe você, para que, cheios do Espírito Santo, possamos afirmar como salmista no Salmo 125. Maravilhas o Senhor fez por nós. Grande abraço, se inscreva, curte e compartilha.